Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das afirmações mais poderosas e, olha, talvez uma das mais mal interpretadas que existem. Eu sou a luz do mundo. Vamos juntos desvendar o que essa frase realmente significa, indo bem além da superfície. Porque à primeira vista, essa frase pode soar como o puro suco da arrogância, né? Quem, em sã consciência, pode afirmar uma coisa tão grandiosa? Mas e se o verdadeiro significado for exatamente o contrário? E se isso não tiver nada a ver com orgulho, mas sim com uma humildade imensa? Certo, vamos analisar isso um pouco. O conflito central está bem aqui. De um lado, a gente tem a imagem que o ego cria sobre nós, sabe? Uma figura toda fragmentada, cheia de máscaras, que se sente pequena, limitada, cheia de defeitos. Do outro lado, a nossa verdadeira identidade, um ser de pura luz. A afirmação "eu sou a luz do mundo" não tem nada a ver com essa primeira imagem. Ela fala da nossa essência, aquilo que a gente realmente é. Então, aqui está o ponto-chave. Dizer "eu sou a luz do mundo" não é ser arrogante, é o oposto. É, na verdade, um ato de profunda humildade. É aceitar o papel que nos foi dado no plano divino, em vez de ficar insistindo em se definir pelas próprias limitações e medos que a gente inventa. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir uma jornada por etapas. Primeiro, vamos ver a fundo essa questão da humildade. Depois, a gente vai para a parte prática, a função do perdão e a missão maior por trás disso, que é a salvação. Em seguida, vamos explorar nossa identidade como um espírito, o que vai nos dar o poder de acabar com a escuridão e, finalmente, vai nos guiar de volta ao nosso objetivo final, o retorno à unidade. Vamos começar com a parte prática. Porque afinal, de que adianta uma ideia tão bonita se a gente não consegue aplicar na vida, né? Como é que essa identidade de luz do mundo aparece no nosso dia a dia? A resposta, como a gente vai ver, passa por uma única função: o perdão. E aqui a gente tem uma redefinição muito poderosa do que é perdoar. Não é só sobre esquecer um erro. O perdão aqui é a função da luz. É a ferramenta que a gente usa ativamente para levar o mundo da escuridão para a luz. E é justamente nesse processo que a gente acaba reconhecendo a nossa própria luz. E as consequências disso são gigantescas. Quando a gente pratica o perdão, agindo como a luz do mundo, a paz se espalha a partir de nós para todas as outras mentes. A gente se torna um canal para a salvação, um verdadeiro agente de cura e reconciliação no mundo. Isso nos leva naturalmente ao nosso próximo ponto. Aceitar essa identidade de luz não é só ficar parado contemplando, pelo contrário, vem com um propósito ativo e uma responsabilidade imensa, a missão da salvação. Essa ideia é colocada de uma forma incrivelmente direta. A salvação do mundo depende de quem aceita esse papel. E isso não é para ser um fardo, de jeito nenhum. É mais como um convite para a gente ocupar nosso verdadeiro lugar no plano maior, levando esperança onde antes só existia desespero. E o impacto disso é, uau, de uma dimensão impressionante. Pensa só nisto. Cada pessoa que reconhece a si mesma como a luz do mundo. Essa pessoa economiza 1000 anos na jornada da consciência humana. É um verdadeiro salto quântico para todos nós. Bom, a gente já viu a função e a missão. Mas agora vamos ainda mais fundo. Qual é a natureza dessa identidade? O que a gente é, na essência, se somos a luz do mundo? A resposta está em reconhecer nossa identidade como espírito. Algo que vai muito, mas muito além do corpo físico. A resposta está muito além do físico. Como a imagem aqui sugere, o corpo é visto como um símbolo de limitação, quase uma prisão. Mas a nossa realidade de verdade é o espírito, ilimitado, livre, impecável e totalmente seguro na mente de Deus. Ser a luz é reconhecer que somos esse espírito livre. E o efeito prático de perceber isso é transformador. Quando a gente reconhece a nossa natureza espiritual, a santidade que já existe em nós começa a envolver tudo o que a gente vê. Nós literalmente abençoamos o mundo com o nosso olhar, ajudando a curar a mente de todos que a gente contempla. Ok, se somos a luz, o que acontece com a escuridão? O medo, a culpa, o ódio. Entender a relação entre eles é fundamental para a gente sacar o nosso poder. O processo para acabar com as sombras é, na verdade, bem simples. Passo 1. Reconhecer a luz que já existe dentro de nós. Passo 2. Simplesmente permitir que ela brilhe. E o resultado? As sombras do medo e do ódio somem, porque elas não têm substância própria. A escuridão, no fim das contas, é só ausência da luz. E essa transformação acontece primeiro dentro da gente. A luz que a gente reconhece tem o poder de dissolver nossas próprias ilusões de sofrimento.
Ela troca os pesadelos de culpa e medo por sonhos felizes, sonhos que são baseados no perdão e na paz. E agora a gente chega no ponto final, aquele que amarra tudo que a gente discutiu: o perdão, a salvação, a identidade espiritual. Qual é o propósito de tudo isso? O significado último de ser a luz do mundo? É o nosso retorno à unidade. E a conclusão é a mais profunda de todas. Ser a luz do mundo é, em última análise, reconhecer a nossa unidade fundamental com o nosso Criador. A luz que a gente carrega não é nossa, mas um reflexo do amor divino, a nossa verdadeira e eterna herança. E essa frase captura perfeitamente a sensação dessa volta para casa. Ao aceitar a luz, a gente deixa de ser um estranho para si mesmo ou para Deus. Aquela sensação de estar perdido, de alienação, simplesmente desaparece. É uma volta para casa, para a consciência de uma unidade perfeita, onde a separação nunca existiu de verdade. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se a luz é a nossa verdadeira natureza e a verdade de tudo que existe, o que a gente escolhe ver no mundo e em nós hoje? A escuridão da ilusão ou a luz da realidade? A escolha, no final das contas, é sempre nossa.